Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui para mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa querida e estonteante Univale. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa especialíssima, que eu gosto muito, que é muito inteligente, que é muito gentil, que é muito simpática e é muito inspiradora. Professora doutora Fernanda Cristina de Paula, e eu já vou falar aqui a biografia dela, que primeiro ela é mãe, e também ela é escritora, geógrafa, pesquisadora e professora do JIT aqui da Univale. Querida Fernanda, seja bem-vinda, estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Já queria ter te chamado antes, mas por isso que eu comecei dizendo, antes de tudo você é mãe. É isso aí. E, sobretudo, você é mãe. É isso aí. E isso é uma coisa que a academia às vezes não entende, né? Então, é por isso que é importante ressaltar esse papel, porque só de falar isso, eu acho que a gente já coloca um ponto de interrogação nas pessoas que acreditam em conceitos de igualdade sem considerar a realidade. Isso aí. Não é isso? Então, para a gente falar de realidade, nosso tema hoje, queridos, é um tema muito interessante que se chama Temos Direitos a Lugares? Para saber disso, a Fernanda vai aqui falar para a gente, mas antes de começarmos sobre as questões técnicas, se temos ou não direitos a lugares, Fernanda, diga-nos a todas e a todos quem é a Fernanda por ela mesma. É sempre complicado, né? É sempre difícil dizer quem é a gente. Principalmente porque a identidade, ela se constrói no tempo, né? Então, o que é uma coisa num momento não é em outra. A Fernanda por ela mesma, acho que uma coisa que atravessa a Fernanda, desde a Fernanda super pequena até a Fernanda de hoje, é o prazer pela leitura, o prazer pela reflexão, ou nem prazer, a fissura, o vício na leitura, na reflexão, em querer entender a realidade, as coisas, enfim. Das mais pequenas às mais grandiosas. E a Fernanda é mãe agora. E isso oblitera todas as outras atividades que eu tenho dentro da minha vida. E isso é paradoxal, porque logo que a bebê nasceu, o que eu mais reclamava é que eu tinha deixado de existir. Meu braço é da minha filha, minhas mãos, minha energia é da minha filha, meu sono é da minha filha, meu cotidiano é da minha filha. Tudo que é meu é da minha filha. Meu celular agora é da minha filha. E isso foi muito difícil no começo. Eu estava bem impactada, não sabia que era assim, não imaginava que era assim. Embora todo mundo fale só quando você vive, né? Mas isso é tão forte nos primeiros meses de vida do bebê, que depois de um ano, eu sou essa Fernanda que é da Sofia, que é da minha filha, e não consigo me enxergar de outra forma. Na verdade, sou feliz sendo dela. Nossa. Mas acho que vai passar. Acho que foi, desculpa te cortar, mas eu acho que foi uma das melhores apresentações que eu já tive aqui no programa. Muito obrigado. E quero dizer aqui em público que o meu sonho é ser da Alice. Oh. Assim como você falou. Isso é muito, muito lindo. Eu tô muito feliz. Obrigado. Eu já tinha anunciado para o público que a Fernanda era uma pessoa especial. Aqui está, a Fernanda da Sofia. Fer, queria que você contasse para a gente, né, porque as suas pesquisas trabalham sobre lugar, conceito de lugar, que para os juristas e para os aspirantes a juristas é um termo quase qualquer. Lugar. Agora, para os geógrafos, não. E isso tem um impacto no direito, mas isso é daqui para frente, daqui a pouco. Agora, o que significa o conceito de lugar? Perfeito, Bernardo, porque mesmo para os geógrafos, a noção, o termo lugar, já foi um termo ligado ao senso comum. Antes de ser construído enquanto conceito, ele estava ligado ao senso comum, ou uma geografia bem cartesiana, eixo X e eixo Y. O lugar é um ponto no cruzamento entre duas linhas. Acabou, é um ponto no mapa, é um asterístico. E era só isso que a geografia pensava até a década de 50, 60. Mas aí o que a gente tem é uma ressignificação da geografia
para diversas áreas. Então a gente sai um pouco da geografia cartesiana, positivista, do início do século XX, final do século XIX, e começa a ver outras geografias, dentre elas a geografia que se propõe humanista, baseada na fenomenologia também, né, mas também na psicologia e em outras ciências humanas, digamos assim. E aí o que passa a ser lugar, né? Eu gosto de dar um exemplo para explicar lugar. Metrô de São Paulo. Se a gente olhar no mapa, uma estação do metrô de São Paulo é um ponto, né? É isso. Agora, se eu for pensar uma estação de trem do metrô de estação de metrô em São Paulo como lugar, é como se eu desse um zoom. Ao invés de pensar esse sítio só como um ponto, eu passo a olhar o que acontece cotidianamente ali. E aí, quando eu chego no metrô de São Paulo, se eu chego às 8 horas da manhã, numa segunda-feira, você chega, se você é estrangeiro, né, se você vem de fora, como acontecia comigo, eu chego e penso, tá, eu tenho que fazer baldeação, então eu tenho que passar pela escada tal, sair pela saída X e reentrar pela entrada Y. Não consigo. Porque é tanta gente, tá todo mundo indo para uma direção só, eu devia ter tomado uma outra direção antes. Mas eu tô lá, apinhada, sendo carregado pelas pessoas que não olham para o lado, só estão andando para frente e correndo atrás para poder ir para o trabalho. É tão difícil sair desse fluxo de gente que eu tenho que sair do metrô, pagar de novo para poder conseguir fazer a baldeação. Então, assim, quando eu dou zoom, eu vejo a correria que é São Paulo. Eu posso ver a questão do assédio, que é gritante nessas grandes metrópoles, nos transportes coletivos que estão sempre lotados. A questão do neoliberalismo, né? Dessa cobrança da gente ser sempre ativo, de estar naquele horário no trabalho, e isso aí não pode atrasar, e daí por diante. Então, o lugar para o geógrafo, a definição, né? A concepção de lugar é uma porção de espaço que eu conheço a partir da vivência das pessoas. É o espaço vivido. Então, sempre que eu quero entender lugar, eu estou falando do espaço, da relação das pessoas com o espaço. Mas aí, qual que é a sacada, né? Por que pensar lugar? Por que dar atenção para lugar? Somos seres geográficos. Somos seres espaciais e a gente esquece que é como um órgão que a gente esquece que existe, só lembra dele quando ele dá defeito, né? Uhum. O espaço está o tempo todo participando do que a gente está sentindo, está dando informação, tá nos fazendo estar confortáveis ou desconfortáveis, desconfiados ou não. Ele congrega outras pessoas, ele está impactando o tempo todo na nossa vida. Então, lançar o olhar para o lugar é lançar o olhar para uma dimensão da existência que muitas vezes que impacta a nossa vida, mas que muitas vezes a gente não presta atenção. Só para dar um exemplo, para eu não parecer só que é uma divagação. Por exemplo, eu fui professora em Ouro Preto, e aí eu dando aula no ensino médio, no ensino médio e na faculdade, né? Para os meninos do ensino médio, sempre tudo que eu falava de lazer ou diversão, eles falavam, shopping em BH, shopping em BH, shopping. E aí eu falava assim, tá, vocês só pensam em diversão na forma de shopping, né? O que é se divertir em Ouro Preto? O que tem para fazer em Ouro Preto? Quais são... O que tem nos lugares de Ouro Preto que vocês usam para se divertir? Aí eles, bar, aí sentar na praça e comprar cerveja, todo mundo está sentado na praça e comprar cerveja. Quer dizer, nesse momento eles começaram a olhar para os lugares em que eles frequentam e qual é a potencialidade, qual é a força desse lugar para promover lazer, que tipo de lazer ele promove. Então, isso é uma forma de você pensar o seu bem, sabe? De estar cônscio do que é o seu bem-estar, de poder imaginar outros. Quer dizer, se esse lugar fosse diferente, como é que seria a minha vida? Se existissem outras coisas nesse lugar para lazer, o que a gente poderia fazer? Perfeito. Enfim.
Bom, nossa, Fernanda, é interessante demais ouvir uma pessoa da geografia falar, né, sobre a questão do lugar, porque a nós, juristas, a discussão sobre lugar ela é muito circunscrita à relação com a propriedade privada, né? Então, passa um pouco distante das discussões jurídicas qualquer debate acerca de outros sentidos que o lugar pode oferecer. Porque, na verdade, se a gente está compreendendo bem aqui, o que você trouxe olha, a noção de lugar, ela é quase que um espelho das vivências estabelecidas em determinado espaço, e quais que são os afetos, quais que são as vontades, quais que são os desejos que as pessoas têm daquele espaço. Né? Então, quer dizer, uma casa, no direito, você tem a posse, você tem a propriedade. Né? Você tem ali a sua história contada. Para a geografia e para a relação com os lugares, a sua casa vai ter outra visão. Quer dizer, você tem ali uma dimensão de afetividade, uma dimensão de segurança, uma dimensão de conforto, né? Que apenas quando você tem noção disso é que você tem a mais condição de valorizar e ao mesmo tempo também de querer mudar. Então a noção de lugar também te permite observar-se a si mesmo, né? Bom, a gente precisa fazer um intervalo, mas eu já vou te deixar pensando na próxima questão, que eu acho que interessa muito aos nossos espectadores e espectadoras. As pessoas têm direito aos lugares? Pessoal, vou deixar a Fernanda aqui com essa pergunta e logo depois do intervalo a gente volta com a resposta dela para continuarmos com esse papo extremamente interessante, sobretudo para você que pretende cursar direito, já chega no curso sabendo as diversas possibilidades que saber do lugar vai lhe oferecer. Até logo, pessoal. Espero vocês depois do intervalo. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem
quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. E aí, pessoal, estamos de volta aqui com a nossa querida Fernanda Cristina de Paula e deixamos para ela, no outro bloco, uma pergunta. Se as pessoas têm direitos a lugares? Diga-nos. Essa é uma ótima pergunta, porque de um ponto de vista existencial, todos vivem já lugares. Mas a grande questão é que lugares são esses. Exatamente. O quão eles dão dignidade, o quão eles dão uma vida boa, o quão eles permitem, sei lá, o pleno desenvolvimento, eu ia falar do ser, tô na filosofia, mas é isso, vou deixar assim, o quão esse lugar possibilita o pleno desenvolvimento do ser, ou o quão esse lugar massacra, ou quão esse lugar... Estou sendo um pouco binária, mas acho que a ideia é essa, porque veja só, uma coisa que me revolta faz uns anos são... E aí, gente, lugar é qualquer porção do espaço vivido por uma pessoa. Então, um ponto de ônibus é lugar. E eu venho de uma cidade grande, sede de região metropolitana, no estado de São Paulo, Campinas, né? Os pontos de ônibus são lugares. Mas que lugar é esse? Sei lá, 17 horas num verão, sol rachando, sol ainda alto porque é verão. Tem 3 lugares para sentar no ponto de ônibus e é uma casinha de cimento. Tem 3 lugares para sentar, tem 15, 20 pessoas. Ninguém consegue ficar... Não é todo mundo que consegue ficar embaixo da coisa que protege do sol e do calor. Aquela avenida com fumaça passando, as pessoas, sei lá, sabe, cansada do dia de trabalho, não tem tempo de ir no mercado, então tá com a sacola de compra, porque passou no mercado que tá na esquina do ponto de ônibus, tá cheio de sacola de compra, e tá lá esperando o busão 10, 20, 30, 40 minutos. Que lugar é esse? Ou sei lá, gente, que lugar é esse em Valadares? Dependendo de onde você tá num sol escaldante, tudo de cimento, chão de cimento, muro, e assim, não tem uma árvore, não tem, sendo que a árvore é o básico para você ter conforto térmico. E aí eu estou falando de características materiais do lugar, né? Mas o lugar não é só materialidade, ele é a mistura, e aí quando eu falo mistura eu estou pensando no Michel Serres, um filósofo, ele é a mistura perfeita, misteriosa, louca de materialidade e imaterialidade, as coisas rodando entre si, o que é material e o que é imaterial, a ponto da gente não conseguir separar. Então, que são esses lugares onde
eu entro e imediatamente sou repudiada, odiada, enfim. Então, mais do que direito a lugar, não, estou querendo dizer, lugar todos temos, mas que lugar são esses? E aí a pegada, ou como poderia dizer, um manifesto, seria realmente de defender o direito a um lugar digno, a lugares dignos. A gente tem um livro, né, que acabou virando também um conjunto que orienta leis urbanas, né, para o urbanismo, que é o Direito à Cidade, do Henri Lefebvre. Que na verdade é ele pensando a cidade como um lugar digno. Ele também trabalha o conceito de lugar de vez em quando. O conceito, assim, eu tenho direito a uma cidade que me dê infraestrutura de saúde, educação, eu tenho direito a uma cidade que tenha praça, um direito a uma cidade que tenha conforto térmico, eu tenho direito a uma cidade onde não existem lugares que excluem as pessoas, ou lugares, sei lá, antidemocráticos, não sei. Perfeito. Entende? Perfeito, entendo e acho que, assim, para mim essa é uma discussão da ordem do dia, né? Sobretudo se a gente pensar em Valadares, por exemplo, na cidade de Valadares, né? Que é uma cidade, por vezes, muito hostil para determinadas formas de existência. Né? A gente até falou de arquitetura hostil aqui já no programa. Sim. Pegando aí essa sua questão, Fernanda, assim, né, quando você diz muito mais do que direito a lugar, é direito a um lugar digno. Achei maravilhoso, inclusive, efetivação de um preceito constitucional, né, essa questão. Veja, os lugares também serão expressões das pessoas que habitam ali. Tá? Logo, e aí vem uma outra questão, você considera, então, o lugar ou a luta pelo lugar uma possibilidade de resistência contra opressões, sejam elas as mais variadas, que nós já conhecemos desde toda a história do Brasil, raça, gênero, classe social? Você acha que o lugar é uma discussão importante para se constituir enquanto resistência? Com certeza, com certeza. Porque é justamente por várias razões, né? Acho que por exemplo, vamos falar das favelas, e aí o tema é favela, né? Às vezes a gente fala comunidade, vamos falar das favelas. Há uma potência lá dentro, uma potência no sentido, quer dizer, né? Todo bairro tem sua potência, né? Mas uma favela, você vive certas auguras, você vive certos problemas que seu vizinho também vive, outra pessoa também vive, e daí por diante. Então, isso cria um senso de identidade, de comunidade, que é super potente se a gente quer pensar e lutar pela melhoria do nosso próprio lugar. Então, o que eu estou querendo dizer, né? Acho que uma das coisas do lugar brota identidade e comunidade. Brota identidade e comunidade não como conceito, mas como fenômenos de uma coletividade. E isso é fundamental para fazer frente a um sistema que quer e que destrói a vida de certas pessoas o tempo todo, né? Então, desde o lugar eu posso fazer frente a um sistema, a uma forma um sistema socioeconômico, né? Vamos colocar direto assim, que está tentando destruir ou subjugar o tempo todo a forma de existência das vidas que existem ali na favela. Uma outra coisa que eu acho importante, já que você falou que tem, né, nós temos lugares que são hostis a certas identidades, a certos perfis, a certos marcadores sociais, né? Tem uma geógrafa, Doreen Massey, que ela tem um livro, qual que é o nome do livro? Esqueci completamente, mas é o último livro dela e traduzido em português só tem esse livro, né? Doreen Massey. E aí, Pelo espaço? Pelo espaço, perfeito. E aí ela tem uma discussão de que todo lugar ele é político, ele já é político, ele tem uma dimensão política,
e ao mesmo tempo ela diz também que a gente pode fazer política pelo lugar. Então, por que todo lugar é já política? Porque lugar é sempre coexistência. Eu tenho que coexistir com o outro. E política, eu gosto de conversar isso com os alunos, né? Falo assim, existiria política se todos nós fôssemos iguais? Todo mundo é igual. A gente precisa fazer política? Não, a gente pensa a mesma coisa, a gente vai decidir a mesma coisa para o que a gente vive, não precisaria de política. Se cada um de nós estivesse assim, separado a 100 quilômetros de distância, ou seja, em lugares diferentes, a gente precisaria fazer política? Não, tô sozinha, tô sozinha no lugar, vou fazer política? Não tem sentido. Então, assim, o lugar já é político. Porque ele pressupõe, porque ele é prenhe da coexistência de pessoas diferentes e a gente tem que decidir o que vai acontecer nesse lugar. Nós decidimos conscientemente ou não, nós decidimos o que a gente ia fazer aqui, decidimos conscientemente ou não, né, Bernardo? É isso, tipo, claro. Sabe, existem normas que a gente está seguindo aqui, mas que a gente sabe é inconsciente. Claro. Então, a política nasce da necessidade da gente discutir com o outro o que vai acontecer num lugar. Então, todo lugar já é político. E para quem acha que o lugar não é político, sei lá, vai num bairro, num estabelecimento em que frequentemente você não vá ou que você se sinta desconfortável. Quer dizer, daí já dá para começar a pensar que ele é prenhe de política. É uma questão, Fernanda, assim, que me parece, né, que atravessa a própria discussão sobre democracia, não é? Quer dizer, como que são ou não construídos espaços efetivamente democráticos. Exatamente. Né? E aí a reflexão que você trouxe é muito mais de pensar a noção de lugar dentro da cidade, dentro da polis, do que essa noção de lugar apenas vinculada com uma dimensão de pós-propriedade individual. É isso. Né, assim, então, é muito mais observar o lugar como uma porção, e aí eu gostei muito, né, onde se efetiva a nossa condição de ser no mundo, que é a intersubjetividade. Quer dizer, sem o outro, não existe. Você começou falando o programa que é a Fernanda da Sophie. Né? Então ela te constitui, tá? E vocês constroem os seus lugares e etc, e etc, etc. Fernanda, a gente está chegando ao fim aqui do nosso tempo, eu não acredito nisso, tá? Ficaria aqui na sua aula o dia inteiro. Queria saber se você pode contar pra gente, se você quiser, algum caos, porque você viveu em São Paulo, selecionou em Ouro Preto, você está em Governador Valadares, você é uma pessoa multiterritorial. Eu queria ouvir se você tem algum caos que você acha engraçado, interessante, dessas suas andanças geográfico-acadêmicas e maternas. Estudou na França, esqueci de falar, absolutamente multiterritorial esse ser humano. Pronto. Acho que Tá aí, vou falar de um caos que tem a ver com lugar. Pronto. E aí, talvez território também. Não é um caos, é uma tendência. Nessa minha vida acadêmica, mesmo que eu tivesse com todos os meus amigos estudantes, que eu tivesse com a mochila, com 7 livros na mão, alguém sempre perguntava se eu trabalhava na universidade. Nos eventos acadêmicos, se eu bobeio um pouquinho, se eu paro 1 segundo do lado da jarra de suco, tem alguém que chega com um copo esperando eu servir. É isso. Acho que é isso no sentido de que vivo nos lugares acadêmicos, eu estou nos lugares acadêmicos, né? Mas, ao mesmo tempo, esses lugares, na medida em que eu sou uma mulher negra, são territórios. Tem um exercício de poder aí, de outras identidades que por ver a minha cor, já me colocam num lugar de submissão. Então tem uma tensão que transforma o lugar em território. E aí, para descobrir a diferença entre os dois conceitos... Bom, olha só, a gente sabe que essa discussão
onde começa o território e acaba o lugar, ou acaba o lugar e começa o território, ela é muito tênue. Nós teríamos, alguns programas, nós teríamos que criar uma disciplina inteira lá no mestrado para discutir só essa distinção, né? Mas eu comecei, Fernando, dizendo que foi uma das melhores apresentações e talvez tenha sido o caos mais pedagógico que foi contado aqui, né? Lamentavelmente pedagógico, que fique bastante claro, lamentavelmente. Mas a sua presença intelectual, a sua presença enquanto mulher com essa potência de vida me traz um pouco de esperança. Porque a gente é pai e mãe, então a gente tem que ter esperança, porque senão a gente enlouquece, né? Então, eu fico aqui com esse agradecimento por você se manter firme no seu brilho, na sua inteligência e na sua inspiração, simplesmente por existir. Simplesmente por existir. E que todos e todas que nos ouvem, que nos assistem e que sempre estão aqui conosco, possam partilhar dessa inspiração, porque para adiar o fim do mundo, a gente precisa das pessoas. E as pessoas têm história, têm cor, têm raça, têm gênero e têm a busca por um lugar digno. E é com isso que eu vou deixar vocês, convidá-los para os próximos programas e agradecer de novo a Fernanda, querida. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. Volte sempre. Pessoal, espero vocês para o nosso próximo Questão de Direito. Muitíssimo obrigado. Fiquem bem. Valeu.